abaixa o som. Eu falei, calma aí. Você pode mandar para a sua casa. Mas na igreja do Senhor Jesus, quem é o pastor aqui sou eu. Ele saiu correndo dali e foi falar lá com o síndico lá. O síndico é um inspetor da Polícia Civil. E quando ele chegou lá, ele falou, não quero ter problema com o Norberto. Não, o Norberto também é da casa. Vai lá e resolve com ele. Aí voltou todo humilde. Poxa, você não é nada mesmo, você me falou, mandou eu tomar conta da minha casa, foi, né? Que da casa do Senhor, quem diz as ordens da casa do Senhor, como sacerdote, é o pastor. O pastor não vai na tua casa e diz o que você tem que fazer lá. Nós ensinamos a palavra que conduz a vida eterna. Eu não digo para vocês que vocês têm que fazer dentro da tua casa, nós ensinamos da palavra. E ali, irmãos, Deus já começou a falar, olha, já está no momento de sair. E a casa começou a encher, a transbordar, um banheiro para homem e para mulher. E falei, Jesus, eu preciso tirar meu povo daqui. E numa dada manhã, eu saí da Clarice, numa consagração das irmãs lá, e saí caminhando. Fui rir das pedras, voltei. Aí, quando eu chego lá na conta da esquina, eu vejo uma placa aqui. Vende-se Ostinho Imóveis. Eu falei, aquele ali eu conheço, Ostinho. Quando eu procurei o Ostinho, fui para conversar com o Ostinho, inclusive o irmão Gilson, foi pior do que eu não tivesse ido falar com ele. Nem adianta, o cara não vai nem aquilo para a igreja mesmo. Eu falei que é o seguinte, meu querido, eu pago 10 meses de aluguel a R$2.500. Não, ele não vai aceitar isso. Então você fala com ele que eu tenho 3 cartas de crédito da Rodobens. E o homem não sabia o que era carta de crédito de consórcio. Aí ele foi falar com o administrador do catastrófico. E quando já foi no mês de maio, mês de junho de 2006, nós começamos a preparar esse templo aqui em 15 dias. Agradeço a Deus pela vida do irmão Teto. Outro homem que veio me estimular também, me ajudou muito. Mas chega esse pastor, você não vai conseguir nunca fazer em 15 dias essa igreja. Eu sou construtor, eu construo casa, mas não vai conseguir. E ele falou, poxa, você sou um homem de fé mesmo. Em 15 dias nós preparamos esse lugar para a igreja. Entramos aqui, eu e alguns irmãos que estávamos lá, existe aqui, os irmãos que vieram aqui, fizemos um ato profético na porta da igreja e aqui dentro entramos cheios de material e determinando que esse lugar seria uma casa de Deus. E quando foi em março de 2007, aí o homem já começou a falar, você não disse que iríamos falar em negócios, que negócio não era ter dinheiro, né? A partir de março, né, eu falei, e estou honrando meu compromisso. Aí, irmãos, aí começou eu a correr para pelo menos dar os R$40 mil de uma carta de crédito na mão do homem. E começou eu a levantar dinheiro para poder levantar, para dar pelo menos R$40 mil de consolo, homem. Consegui o sorteio de uma carta de crédito. Paguei que tem. Cheguei com o homem, está aqui o valor. Aí ele falou assim, foi o seguinte, pastor, esse valor das prestações que vocês pagaram aqui de aluguel, eu vou incluir no valor total. Falei, glória a Jesus. Falei, Senhor, tu não deixou pagar um aluguel desde que tu me chamou para essa grande obra. Porque até o valor que eu tinha vindo tratado com ele no aluguel, ele colocou como abatimento no valor de R$160 mil. E a luta começou, continuou. Nós fizemos o culto de posse, porque era um depósito material. Fizemos o culto da conquista em 2008, no dia 7 de julho. Fizemos o culto da conquista. E hoje nós estamos aqui fazendo o culto de fundamentação da pedra fundamental. Tivemos várias dificuldades na restante das cartas de crédito. Deus usou meu sogro. No momento, nós não entendemos o que aconteceu. Para vocês verem como é o poder de Deus, a obra dele. Meu sogro estava tudo bem e Deus já estava chamando ele há tempo para vir para Jacarepaguá e ele não vinha. Deus fez uma situação lá no Meia e eu falei, não, vamos os dois para minha casa. Vão morar comigo os dois. Um só, até os dois. E ali eles já começaram a querer botar a casa no
Salmeia à venda. Eu falei, ô Vitória, você vai conseguir as outras cartas. Falei, Jesus, tu não vou pedir nada mais. Tu vai trabalhar no coração do homem. Eu me lembro, irmão, que no final do ano, quando ele conseguiu vender a casa estava no banco para poder fechar negócio, me liga, no mesmo, olha, o homem não ligava para mim. Ele me ligou no final do ano, no dia que a casa estava lá, fechando para depositar, acho que foi quase 80 mil reais na conta, só que eu podia depositar menos. O homem me liga, pastor Roberto, eu quero saber como está a situação da igreja, o que vocês podem estar me adiantando aí. Aí eu, olha, minha esposa está lá dentro do banco para tentar fazer o depósito, para fechar todos os consórcios. Aí eu falei, então tá bom, liga para mim daqui a 10 minutos. Aí eu liguei para casa e falei, casa, se der algum impedimento aí dentro do banco, não paga não, porque Deus está nesse negócio. Se der qualquer problema, você não paga. E foi dito e feito. A casa foi com um cheque para poder pagar, mas estava no nome do presbítero Haroldo e ela não conseguiu pagar o consórcio. Aí o outro falou, não tem problema não. Vocês me pagam depois. Isso tudo eu vi milagre de Deus. Porque nós, tantos dias para ligar, foi na hora que ela estava no banco para pagar. E eu já estava ficando nervoso, a casa não precisa, eu não consegui na boca do caixa fazer o depósito. Não, dentro meu pai não veio. Eu falei, eu vou perder o local, cara. Mas a Deus já estava trabalhando na vida daquele homem. E aí nós começamos a conversar com aquele homem, e aquele homem, quando eu comecei a pagar o restante, a prestação, ele não começou mais a me receber no escritório dele. Ele começou a me receber dentro da casa dele. Aquilo ali. Ele falou, pastor Roberto, eu quero que você ore pela minha vida. Ore pela minha família. Todo Jesus, que maravilha. Aí eu, pastor, né? Poxa, esse gerente do cada shopping, vou abraçar esse homem, não. Fala sobre o nome de Deus. Que Deus nos cuidou. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Nós tivemos a possibilidade de pedir dinheiro emprestado a pessoas que tinham dinheiro para dar e vender. Mas nós não pedimos. Porque até o distante nosso discurso foi: nós vamos adquirir o terreno através dos dízimos e oferta do povo de Deus. Exortei a igreja várias vezes e falei: olha, eu não quero que nenhum de vocês entre na casa lotérica para fazer fezinha, porque Deus não vai nos dar o templo. Eu vou jogar aqui, porque aqui eu vou dar o dinheiro lá e o pastor Roberto vai comprar lá. Não faça isso não, porque a Bíblia nos diz que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é algo espiritual. Eu quero dizer para você, eu não preciso do seu dízimo na sua oferta. Eu não estou respondendo mal a vocês não. Jesus tem me dado algumas profissões, tá? Pastor, bombeiro, psicólogo. Tenho conseguido pagar todas as minhas despesas, investir na obra do Senhor e exercitar a minha fé. Eu quero dizer para você que eu também devolvo meu dízimo, a minha oferta. E isso é algo espiritual, porque a Bíblia diz que os devoradores, irmãos, ele age como gafanhoto. Então eu quero mudar um pouco do espaço para dizer: não deixe de devolver o teu dízimo na sua oferta. Minha mãe passou para o Senhor. Mas quando eu estava com o dinheiro dela, eu fui na igreja dela e falei: pastor, esse aqui, meu pai foi lá, esse aqui é o dízimo da minha esposa. Não precisa mais. Não é o caso dela contigo, é o caso dela com o Senhor. Dízimo de oferta é espiritual. E eu glorifico a Deus, porque foi através do dízimo de oferta que eu nunca precisei chegar para os irmãos e falar: irmão, vai bater um cheque amanhã. E quando eu orava a Jesus, o cheque estava na conta, já depositado. Fechava o culto e falava: Senhor, e amanhã, o que eu tenho que fazer? O homem já estava esperando lá, ansioso. Cristão também, mas eu estava ansioso para receber o dele. Chegava com um sorriso. Eu falei: glória a Deus, está aqui. Irmãos, teve vezes que eu passei o meu cheque e deu até tremedeira nas pernas. Eu falei: Jesus, nunca passei um cheque desse. O que é isso? Agora tão bom. Teve horas que eu dava o cheque, não dava vontade de voltar. Porque a gente sabia o que estava passando. E hoje, nesse ato de termos,
Sabemos que Deus operou um grande milagre na nossa vida. Foi um grande milagre. Um prédio de 160 mil reais. Chegar diante de um homem que se tem pouco acesso, que não te dá liberdade de chegar perto dele. Depois ele começou a me receber na casa dele. Hoje, no momento que eu ligo para ele direto, ele me recebe. No momento que eu pedi para falar com ele, ele me recebe. Semana passada ele esteve com o meu comandante e já fez algo por Corpo de Bombeiros através da minha vida com o meu comandante. Ele falou: olha, eu estou fazendo isso para o pastor Norberto. Isso é o fruto que nós lançamos quando nós somos fiéis. E essa fidelidade não foi só minha, não. Esse presente que Deus coloca nas minhas mãos, Ele colocou nas tuas. Porque você foi fiel com o Senhor. Quando a missionária Cássia falou sobre fé, falou: olha do teu lado aí, você vai ver a fé. A fé nos olhos do teu irmão, você vai ver a glória de Deus na vida do teu irmão. E eu quero convidar nesse momento a vocês colocar de pé. Já estamos terminando o fim completo, porque você tem muita bênção para receber de Deus aqui. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 4. Eu gostaria de convidar a irmã Cristiane, nossa cantora, em nome de Jesus, na Igreja Metodista Brasileira, estará louvando, unindo ao Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Enquanto ela se prepara por essa palavra, você não vai ficar triste comigo, não. Nós vamos ler o versículo, o capítulo 4 todo. Às vezes você não tem tido tempo de ler a palavra de Deus em casa. Josué capítulo 4, mas eu quero que você entenda um pouco do muito que eu gostaria de falar nessa noite. E sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés de sacerdotes, 12 pedras, e levai-a convosco a outra banda, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conselho do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, e meio a tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida.